Quero convidá-lo a acompanhar a leitura de 1 João 4, 9 a 11, um texto até que já lemos aqui na liturgia, coincidentemente. 1 João capítulo 4, do verso 9 até o verso 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Oremos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez, reunidos na Tua casa, falarmos da Tua palavra. Que privilégio, Deus, que possamos não só guardar no nosso coração, mas que transforme as nossas crenças, os nossos valores, as nossas atitudes, para que cada vez mais sejamos semelhantes ao Teu Filho Jesus. Nos ajude, Deus, a entender aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Várias profissões, aliás, eu acho que todas, tiveram que se adaptar durante esse período. Todos nós aqui sabemos do que eu estou falando. Mas, quando eu penso nos professores, eu louvo a Deus por ser pastor. Porque eu imagino que professor não foi brincadeira, e não está sendo. Mas quando eu reduzo, ou limito, o público dos professores aos professores infantis, professor de criança, ter que dar aula virtualmente, mais uma vez, eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Mas agora eu queria te convidar a imaginar os professores de alfabetização. Eu não sei como esse processo aconteceu. Eu acho que valeria um dia alguém nos explicar. Como que se alfabetiza uma criança virtualmente? Como esse processo é possível? Aliás, o processo da alfabetização, e não só da alfabetização, mas o ensino infantil, ele é envolto por mistérios. Existem coisas que acontecem no cérebro de uma criança enquanto ela está ali no processo de aprendizado, nos primeiros anos especialmente, conexões que precisam ser feitas ali nos neurônios, para que a criança consiga decodificar uma série de regras que nós criamos para a comunicação, para a definição de objetos, né? A criança precisa olhar para uma letra e saber qual letra é, depois ela tem que entender que a soma daquela letra com outra letra mais outra letra vai dar uma palavra, e ela tem que entender o que aquela palavra significa. Em algum momento ela vai descobrir que aquela palavra, numa situação significa uma coisa e na outra significa outra, e dependendo da palavra, em situação não significa nada. E aí a gente começa a entender que o nosso cérebro, que a nossa formação, e que nós adultos há tanto tempo já passamos por ela é marcada por coisas maravilhosas, magníficas. Agora, tem um desafio do cérebro nesse processo de alfabetização que ainda é maior. É o desafio de sair do concreto para o abstrato. Esse universo do abstrato, né? Porque uma coisa é você dizer para uma criança que isso aqui é um livro, é uma Bíblia, e ela está vendo que isso aqui é uma Bíblia. Outra coisa é você dizer que isso aqui é palavra de Deus, e ela vai dizer como? Quando foi que Deus escreveu? Como pode isso acontecer, né? E aí definir isso aqui como palavra de Deus já é algo que extrapola o concreto. E não só nesse aspecto, mas tantos outros aspectos da vida que a criança ela vai precisar migrar a definição de coisas concretas para abstratas. E aí nós chegamos na nossa vida, ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, a nossa mente começa a fazer esse exercício com uma certa facilidade, e sabemos que alguns assuntos são do campo concreto e nós não temos muita dificuldade com esses assuntos, mas quando ficamos no campo da subjetividade, do abstrato, aí você vê uma série de contradições. Porque nesse campo
as coisas podem acontecer de maneira diferente de um indivíduo para outro. Nós podemos ter definições diferentes de alguma coisa que está no campo da subjetividade. Quer ver um exemplo? E a gente tem algumas palavras nesse texto que nos mostram claramente isso. A definição de amor, né? Alguns filósofos vão tentar dizer que o amor é concreto. Eu não consigo entender o amor como concreto, a não ser que alguém prove para mim que esse amor é concreto. Talvez o que nós temos as consequências do amor são consequências concretas, mas o amor, a definição dele é uma definição que está no campo da ideia, está na subjetividade, é alguma coisa abstrata. E aí você percebe nos nossos dias uma discussão em volta desse tema que é central aqui em 1 João, o amor. Existe uma discussão intensa e acirrada sobre a definição de amor. E você vai ter, por exemplo, pessoas dizendo que vale toda forma de amor. Vale toda forma de amor. E aí, para você definir isso no campo das ideias, você precisa então dizer que vale toda forma de amor e não colocar regra para o amor. Você vai ter uma definição subjetiva de amor amoral. O que é um amor amoral? Um amor que não se prende a regras. Se esse amor não se prende a regras, esse amor ele pode variar e ele pode ter desdobramentos dos mais malucos e imagináveis nas relações humanas ou até nas relações não só humanas, mas do ser humano com objetos e com a natureza e tudo mais. Então, a gente precisa entender que palavras como amor, como vida, como Deus, elas precisam ser claramente definidas para nós. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que existe uma missão divina de falar desses termos abstratos, subjetivos, mas não só falar deles, mas transportá-los para uma realidade concreta, para uma realidade objetiva. Deus não fala de amor, de vida, só no campo das ideias. A Bíblia não veio revelar para nós conceitos de Deus sobre amor. E é isso que me chama a atenção aqui nesse versículo 9, porque João estava preocupado. Naquela época você tinha uma seita que estava entrando na igreja. Gente, toda seita faz cócegas. Toda seita, ela nos atrai. A heresia, ela é atraente. A heresia, ela faz o nosso coração vibrar. Porque a heresia, muitas vezes, ela vem para massagear o nosso ego. Ela vem para elevar o homem. Quer ver um exemplo? Quando nós falamos de uma teologia perigosa nos dias de hoje, a teologia da prosperidade, ela vai dizer que uma vez que você tem fé, tudo vai dar certo para você. Ah, que maravilha! Quem não quer que as coisas deem certo? Está com um problema financeiro? Vai ser resolvido. Está enfermo? Vai ser curado. Cremos que Deus resolve problemas financeiros, nós cremos nisso. Nós cremos que Deus cura, tá? Está tranquilo, cremos. Mas nós não cremos que isso é uma regra para todo mundo. Todo mundo que tiver fé, isso vai acontecer. Não, até porque Deus tem propósitos na nossa vida. E aí, a gente percebe que faz coceira, faz cócegas, nos atrai. A heresia ou a distorção bíblica, que naquela época sorrateiramente estava entrando o gnosticismo, que era uma heresia fundamentada no platonismo, que estava ali muito disseminado pela cultura grega, cultura que foi assimilada pelo Império Romano. Então você tem um Império Romano que abarcou a filosofia platônica, filosofia essa que falava, que dava sustentação para o gnosticismo esse que está entrando na igreja. Só que o gnosticismo dizia que não tem como a matéria ser boa. Tudo que é matéria, tudo que é concreto, é mal. E
tudo que está no campo das ideias, tudo que é gnosis, conhecimento, é bom. Matéria má, e tudo que está no campo das ideias, tudo que é gnose, conhecimento, isso é bom, ok. Então Jesus não pode ter encarnado. Como é que Jesus encarna? Porque encarnação é matéria. Matéria é má. Se matéria é má, Jesus não era mau, então Jesus não encarnou. Para lermos o Evangelho de João e as cartas de João, nós temos que ter esse pano de fundo. Porque João já começa lá no Evangelho, e aqui também nas suas cartas, ele já começa dizendo, e o verbo se fez carne. Porque João está combatendo uma heresia naquela época, que dizia, não, Jesus então foi um fantasma, né? Como se ele fosse um fantasma. Ele não era palpável, porque se a matéria é má e Jesus não tinha matéria, porque ele não era mau. Mas se Jesus não teve carne, Jesus não foi crucificado. E se Jesus não foi crucificado, ele não foi morto. E se ele não foi morto, ele não ressuscitou. Ou seja, uma heresia que destrói o Evangelho. E por isso João então precisa atacar essa heresia no cerne dela. E ele então deixa isso muito claro ao longo dos seus escritos, a respeito dessa materialidade de Cristo. Nosso Jesus Cristo, ele não era uma ideia, ele não era uma gnosis, ele era o Filho de Deus encarnado. E aí, quando nós entendemos dessa forma, e esse texto que lemos vai trabalhar isso com muita ênfase, nós vamos perceber que palavras que podem ficar extremamente vagas e com difícil definição no campo das ideias, elas se tornam concretas a partir do momento que nós as interpretamos à luz do Evangelho. E nós temos aqui 3 palavras que são de difícil interpretação quando ficamos nesse campo subjetivo. Que palavras são essas aqui no versículo 9? Deus, amor e vida. 3 palavras difíceis de você definir. Como é que se define Deus? Como é que você define vida? Para cada pessoa que você perguntar na sociedade acerca da definição de vida, você vai ter uma interpretação diferente. Como é que você define amor? Então, no campo abstrato, essas palavras são difíceis de serem identificadas ou de ter uma convergência de opinião universal. A concepção sobre Deus, por exemplo, várias definições e ideias nós vamos encontrar sobre o divino. Você já ouviu alguém falar para você que Deus pode ser uma força cósmica? Ou quem sabe o motor gerador apenas, aquele que deu a partida no mundo, deu a partida e foi embora. O motor gerador. A falta de acesso racional sobre Deus pode gerar 2 reações. Quando a gente não consegue encaixar Deus na nossa cabeça. A primeira reação é a idolatria. Eu tento encaixar Deus aqui, eu tento entender Deus no campo das ideias. Como eu não consigo entender, eu crio um Deus que cabe dentro da minha cabeça. Quando eu crio um Deus que cabe dentro da minha cabeça, ele se torna um Deus menor do que a minha cabeça, por maior que seja a cabeça. Ele cabe dentro da minha cabeça, então ele é menor que eu. E se ele é menor que eu, ele se torna um ídolo. Isso é idolatria. É quando o seu ídolo faz o que você quer. Se o seu ídolo faz o que você quer, você se tornou Deus e ele seu servo, porque ele é menor do que você. Quando você vê lá no Antigo Testamento a ênfase em ídolos feitos por pedras, por madeira, isso evidenciava que o ídolo era menor, porque ele foi feito por mãos humanas. Então essa é uma reação quando Deus não encaixa na mente, quando nós não conseguimos acessar Deus com a lógica. E uma outra reação é cair no ateísmo. Já que eu não entendo, eu nego. Já que eu não entendo, eu nego. Eu gosto de uma argumentação contra o ateísmo, uma argumentação que diz que você só pode negar aquilo que existe. Não tem como você negar o que não existe. Dessa forma, nós corremos também o risco de, através de experiências físicas, emocionais, financeiras, produzir vínculos com falsos deuses. Sabe assim, eu fui em tal lugar e ali me aconteceu uma coisa boa, então Deus funciona daquela forma. Eu fui num determinado ambiente
e ali teve uma manifestação sobrenatural. Por isso Deus, para mim, se configura de acordo com o que aquele grupo fala. Cuidado para você também não definir Deus a partir das suas experiências pessoais. Quando nós pensamos então na palavra Deus, isso pode trazer inúmeros desdobramentos no campo abstrato. A definição de amor, já falamos aqui, também da mesma forma. E quando nós falamos de vida, vida é um mistério, explicar a vida. Quem vai explicar a vida? Quem vai dizer para mim e para você o que é a vida? Qual outro ser humano pode nos dar uma aula a respeito da vida? Qualquer interpretação humana para estas expressões, elas será inadequada e insuficiente. Qualquer interpretação para temas como esse, partindo do ser humano, vai ser inadequado, vai ser insuficiente. Por isso, entra em cena a missio Dei. Missio Dei, guarde essa expressão no latim, missio Dei, missão de Deus. É uma expressão muito utilizada no meio teológico, porque ela vai falar sobre a missão de Deus, e Deus tem uma missão maravilhosa. Sabe qual é a missão de Deus para mim e para você? É tirar esses conceitos, conceito de vida, o conceito de amor, o conceito de Deus, tirar todos esses conceitos do campo das ideias, do ambiente abstrato, da subjetividade, e trazer para o concreto. A missio Dei é a maneira que Deus diz para mim e para você: eu não sou uma definição subjetiva. O que eu tenho para você não permeia apenas no campo da subjetividade. A revelação de Deus para nós, ela acontece de maneira objetiva, de maneira concreta. Essa é a ênfase da missio Dei, da missão de Deus. E como que a gente descobre isso no texto? Através de uma palavra que está no versículo 9, que é muito utilizada na Bíblia, e João faz uso dela tanto no Evangelho quanto nas cartas, que é o verbo enviar. O verbo enviar transporta esses conceitos, vida, amor, Deus, do campo da subjetividade para o campo da objetividade. A minha fé, a sua fé, não está pautada apenas numa dedução lógica ou apenas num convencimento a partir de uma necessidade interna, mas que é algo que você não pode tratar no campo objetivo. Pelo contrário, a nossa fé, ela tem CEP. Tem CEP. A nossa fé, ela tem tempo. A nossa fé aconteceu na história. E ser humano algum é capaz de negar o advento que ocorreu há 2000 anos atrás. E qual é esse advento? A missio Dei, a missão de Deus de enviar. Esse verbo enviar, apostelo, é um verbo no grego, apostelo, é um verbo que pode ser tratado também como missão, traduzido como missão. Ou seja, Deus teve uma missão. Deus enviou à terra quem? O seu próprio filho unigênito. E aí nós vamos entender que é por meio de Jesus que nós entendemos a vida, é por meio de Jesus que nós entendemos o amor, é por meio de Jesus que nós entendemos o próprio Deus. Por isso, Jesus é a senha, Jesus é a chave hermenêutica, como alguns teólogos gostam de chamar, chave hermenêutica a partir dele todas as coisas se explicam, a partir dele todos os mistérios são revelados, a partir dele tudo começa a fazer sentido para nós. Então nós precisamos entender que a missio Dei, a missão de Deus, o envio do Filho Jesus Cristo ao mundo, faz com que
questões que ficam sendo discutidas pela sociedade, pelas academias, no campo da hipótese, no campo da teoria e da subjetividade, para nós é concreto, é real, porque Jesus foi enviado. E aí nós temos algumas características dessa missio Dei, desse envio. Não existe envio, missão, sem deslocamento. Jesus foi enviado de um lugar para outro. Ele vivia com o Pai, e ele sai dessa realidade, e ele é enviado para a terra. Então tem um deslocamento. Só que o deslocamento de Jesus, ele é mais amplo do que só o aspecto geográfico. O deslocamento de Jesus, ele acontece também na esfera temporal. O que significa isso? Jesus vivia num outro tempo. Que tempo era esse? No Kairos. O que é Kairos? O tempo de Deus. O que significa isso? Um tempo que não tem presente, passado e futuro. Tenta imaginar. Só dá para imaginar. Entender não. Jesus vivia num tempo que não tinha presente, passado e futuro. É como se fosse um presente constante. Ele via tudo ao mesmo tempo. Então Jesus é deslocado do Kairos para o Cronos. Cronos tem presente, passado e futuro. Aí você diz assim, mas Deus não vive no Cronos? Não. Por que Deus não vive no Cronos? Porque foi Deus quem criou o Cronos. Se foi Deus quem criou o Cronos, esse tempo nosso, ele vive fora desse tempo. Ele vive no tempo Kairos, no tempo eterno. Deus, ele é. Por isso que ele é o eu sou, ele é. Ele não envelhece. A Bíblia fala que um dia para ele é igual a 1000 anos. Esse tempo, quando Jesus vivia nele, Jesus teve que fazer um movimento de deslocamento para entrar no Kairos. Aí Jesus passou a ter presente, passado e futuro, enquanto esteve aqui nessa terra. Jesus se submeteu às regras dessa terra. E aí, para isso, Paulo escreve aos Filipenses que teve que acontecer um esvaziamento. Essa é uma outra característica da missio Dei. Primeiro, o deslocamento. Jesus sai do trono e vem à terra. Segundo, esvaziamento. Paulo diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E por último, Paulo diz também aqui em Filipenses 2:8, que a missio Dei, ela tem deslocamento, ela tem esvaziamento, ela tem humilhação e obediência. A si mesmo Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essas são as características da missão de Deus, do envio de Deus do seu Filho ao mundo. Jesus ele desloca, Jesus ele se humilha, Jesus se esvazia e Jesus obedece. Ou seja, irmãos, Deus envia seu único Filho para morrer e dessa forma manifestar seu amor e conceder vida a todos os que creem nele. Esse movimento, esse envio, essa missão de Deus faz com que o amor de Jesus, faz com que o próprio amor de Deus se torne alguma coisa concreta, materializada. Por isso, não tem como definir o amor de Deus sem olhar para Jesus Cristo. Esse texto mesmo que nós lemos aqui, para esse sermão, o versículo anterior vai dizer que Deus é amor. Jesus Cristo é Deus. Então Jesus Cristo é amor. Só que Jesus, como Filho encarnado, se torna o amor de Deus que chegou mais perto de nós. Como que Deus faz o amor dele se aproximar de nós? Através de Jesus. Jesus é a revelação encarnada do amor de Deus. Então nós não cremos num amor subjetivo. O amor para nós não é um conceito que nós formatamos a partir das nossas crenças e valores, a partir das nossas do que nós aprendemos com a família. Não, o nosso conceito de amor, ele tem pele, ele tem osso, ele tem carne. O nome dele é Jesus Cristo. E aí, se eu quero entender amor, eu preciso ir para os evangelhos. Se eu quero entender amor, eu preciso olhar para Jesus Cristo, porque Ele é a minha referência
Então eu não preciso ficar aqui discutindo subjetivamente o conceito de amor, porque eu não preciso. O amor foi revelado em Jesus Cristo. Eu olho para Ele, eu leio a respeito de como Ele viveu, eu tenho a manifestação clara do que é amor, manifestação concreta. E quando a gente fala de vida, a mesma coisa. Vida para nós não é alguma coisa, ou não é um elemento que fica aqui nesse campo da discussão. Vida para nós é algo concreto, real, que foi manifestado em Cristo. Por isso que Jesus diz, lá em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer entender vida? Olha para Jesus. Nós não precisamos entrar em polêmicas, em controvérsias, que ficam aí com discussões vazias, que não chegam a lugar algum, sobre a definição dessas palavras e tantas outras. Para nós, é só olhar para Jesus Cristo, e nós temos a revelação visível, concreta, objetiva, do que é amor, do que é vida. Por isso, nós temos até um desafio na nossa época, um desafio aonde a sociedade está aquecida, as pessoas estão, a gente percebe que uma temperatura mais elevada do que a média, já não sei nem mais o que é média, né? A coisa está ficando complicada, e às vezes nós entramos em discussões para defender posicionamentos e nós reduzimos aquilo que acreditamos ao campo subjetivo. Por isso, se você quer contar para as pessoas, e isso é fazer a missão, a nossa missão, Deus, a Missio Dei, é quando Deus conta ao mundo o que é vida, o que é amor, na perspectiva dele. Aí a gente olha para Jesus Cristo. E aí Jesus nos dá uma missão. A missão que nós temos também é contar o amor e a vida que Jesus Cristo é capaz de dar, capaz de oferecer. A nossa missão é espalhar a mensagem de Jesus, e não podemos perder o foco com discussões vazias. Não podemos perder o foco tentando, às vezes, racionalizar demais, elaborar argumentos sofisticados demais. Nós precisamos simplesmente convidar as pessoas para olhar para Jesus, porque o amor que nós temos em nosso coração dado por Deus não é fruto de um convencimento racional que alguém conseguiu fazer em nós, ele é fruto da obra de Cristo na cruz. Ele é concreto, ele é real, ele é verdadeiro. Jesus viveu aqui na terra, ele teve endereço, teve pai, teve mãe, teve amigos, inimigos, morreu numa cruz, e como tudo isso aconteceu, a sua ressurreição também aconteceu de maneira concreta. É isso que faz com que a fé cristã não seja destruída ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, porque a fé cristã é concreta. As pessoas não conseguem tratar sobre a ressurreição. Me lembro de um professor, grande amigo, agnóstico, já citei isso aqui uma vez, quando a gente conversando sobre a ressurreição, e ele é uma pessoa da área da estatística, que precisa comprovar tudo com números, e ele falou assim, sabe o que eu acho mais intrigante na fé cristã? Eu disse não, e ele respondeu, o que eu acho intrigante na fé cristã é que ninguém ao longo da história conseguiu evidências suficientes para comprovar que a ressurreição não aconteceu. Eu falei, se em 2000 anos não provaram, agora é que não prova mesmo. A nossa fé é concreta, porque o Cristo que ressuscitou, ele não ressuscitou no campo das ideias, ele comeu peixe com os discípulos, depois de ressurreto. Ele foi visto por mais de 500 testemunhas, porque ele é real. Nós não cremos numa fé abstrata, nós cremos numa fé real. Jesus Cristo realmente ressuscitou. Um Deus que pisou nessa terra, que amou como amou, abençoou como abençoou, que morreu e que ressuscitou, fez promessas para mim e para você.
E se nós cremos que a nossa fé também caminha no caminho, também caminha na esfera do concreto, do objetivo, nós temos que entender que as promessas de Deus são concretas e objetivas. E quando nós participamos da ceia, a ceia é um convite para nós transitarmos do lado objetivo e abstrato para o lado concreto. Porque o Jesus que tomou com os discípulos o cálice e comeu o pão, isso é concreto. Ele falou, façam isso. A gente fez concretamente aqui hoje. Até o dia em que eu voltar, porque quando eu voltar, eu vou ministrar mais uma vez essa mesa e vocês comerão comigo. Isso é concreto. A nossa esperança é concreta. Nós não temos uma esperança no campo das ideias, subjetiva, que pode ou não acontecer, é concreta. Porque quem fez a promessa é fiel. É fiel. Por isso que o verso 10 vai dizer, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O verso 9 começa, nisso se manifestou. Se manifestou significa tornou visível, manifesto, patente aos olhos. Agora, nisto consiste o amor, no movimento de Deus, na missão de Deus, na missio Dei de Deus para nós. O amor é de Deus para nós. O envio é de Deus para nós. O perdão é de Deus para nós. Quando tentamos inverter o caminho, isso pode ficar pesado, o fardo. Nós ignoramos a graça porque achamos que podemos ir até Deus e nos tornamos muitas vezes legalistas e cruéis. Mas quando nós entendemos que o movimento começa em Deus, de maneira concreta, nós então entendemos que é fruto da graça, da bondade, do amor dele, em enviar o seu único filho para que morra naquela cruz e nos dê a vida eterna. Eu vi uma entrevista essa semana que eu não vou conseguir não comentá-la. 2 teólogos que foram no Pedro Bial. Um deles é o Bibotalk, do Bibotalk, que é o maior podcast brasileiro evangélico, muito bom por sinal. E aí o Bial colocou um texto de Eclesiastes como sendo, o Estevão viu, como sendo uma das passagens mais complicadas da Bíblia. Olha, uma coisa que tem na Bíblia assim que eu acho que é uma das passagens mais complexas, e aí ele pegou Eclesiastes. E aí ele falou, Bibo, o que você acha disso? O Bibo tem mestrado em teologia, é luterano. E aí o Bibo respondeu, Bial, esse para mim não é o texto mais complexo da Bíblia. O texto mais complexo da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele falou, esse é o texto mais complicado, porque ele fala que eu e você, falando para o Bial, eu e você somos pecadores e estamos lascados, se a gente não crê que Jesus foi enviado. Ou seja, ele conseguiu tirar o tema de um campo periférico e colocar o que é central. O central é Jesus Cristo. E se você quer conversar sobre aquilo que é central, em qualquer discussão, em qualquer conversa que a sociedade tenta colocar com você, vá para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o amor concreto de Deus, é a manifestação, é o movimento de Deus até nós. E aí sim, o verso 11 diz, bom, dessa forma nós aprenderemos a amar uns aos outros como Deus nos amou. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você que não existe missio Dei no campo das ideias. Para nós, amor não está no campo das ideias. Amor tem regras. E quem coloca as regras é o próprio Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Não tem como dissociar amor e regras. Na verdade,
Como é que você sabe se seu filho te ama ou não? Se ele te obedece. Filho que ama, obedece. Outra conclusão que nós chegamos é que o Evangelho revela que tudo que vem de Deus é real. Não é uma construção hipotética. Deus é a essência da realidade. E tudo que Ele revela é real. Não é no campo das ideias apenas. O nosso Deus é pleno. E a revelação dEle também é plena. E a máxima revelação de Deus aconteceu em Jesus Cristo, quando Ele foi enviado para a Missio Dei, para a missão de Deus, para dizer ao mundo a respeito do seu amor. Se você nunca experimentou desse amor, meu convite para você é: Jesus Cristo te ama de maneira concreta e real. E se você já experimentou desse amor, ame a Cristo a cada dia mais e aprenda a amar com Ele aqueles que estão ao seu redor. Aprenda a amar as pessoas de maneira real e não só no campo das ideias. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a viver esse amor concreto e amor real, porque Jesus foi enviado para revelar esse amor de Deus. E preparando esse sermão durante a semana, eu pensei num hino e falei para o Estevam, liguei para ele e falei: Estevam, eu queria que cantássemos um hino que tem tudo a ver com esse texto. Deus enviou seu Filho amado. Vamos louvar a Deus com esse cântico. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei
Deus, obrigado porque a nossa fé, ela não é fruto da nossa imaginação, ela não é uma ideia, ela não é algo subjetivo e abstrato. Obrigado, Deus, porque a nossa fé se encarnou. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo virou gente, habitou entre nós, e por isso, Deus, nós podemos dizer que cremos em algo, em alguém real, alguém que nasceu de uma mulher, alguém que cresceu num determinado lugar, alguém que foi crucificado e ressuscitou. Por isso, todas as suas promessas concretamente cumprirão. Ó Deus, alimenta-nos desta fé, principalmente em dias tão difíceis, dias, Deus, em que nós enfrentamos essa pandemia, dias, Deus, em que às vezes a insegurança se eleva, o medo, o temor, Deus, que tudo isso se distancie de nós e que possamos ter tranquilidade na certeza de que todas as promessas do Senhor são reais. O Senhor é Deus fiel, é Deus que cumpre cada uma delas. A missão do Senhor foi enviar o teu Filho, e o teu Filho veio ao mundo e cumpriu a missão, para que pudéssemos agora descansar os nossos corações, mas também continuar a missão de anunciar esse amor concreto e real, essa vida objetiva, e anunciarmos esse Deus maravilhoso que se encarnou para revelar o seu amor a cada um de nós. Abençoa-nos, Deus, durante essa semana. Dá-nos da tua paz, da tua tranquilidade, da tua segurança. Ensina-nos, Deus, a viver na tua dependência. E esteja, Senhor, transformando as nossas realidades, para que possamos cada vez mais ter uma fé segundo o teu coração. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.